Você já se sentiu ignorado ou subestimado? Hoje, vamos mergulhar em uma história que nos mostra como Deus frequentemente escolhe as pessoas mais inesperadas para cumprir seus grandes propósitos. Vamos explorar primeiro Samuel capítulo 16, versículos de 1 a 23, os Salmos capítulos 104 e 8, testemunhando a unção do jovem Davi como o futuro rei de Israel. A mensagem principal da passagem está em 1 Samuel 16, 7. O Senhor não vê de maneira alguma como o homem vê. O homem vê a aparência exterior, mas o Senhor vê o coração. Este versículo revela uma verdade profunda. Os critérios de Deus para escolher líderes são diferentes dos humanos. Nossa história começa com Deus enviando Samuel para ungir um novo rei dentre os filhos de Jessé. Cada um dos filhos mais velhos de Jessé passa por Samuel, Deus os rejeita. Por fim, o filho mais novo, Davi, é chamado do campo cuidando das ovelhas. Para surpresa de todos, é esse que Deus escolhe. Esse momento nos ensina uma lição importante sobre a perspectiva de Deus. Enquanto os seres humanos costumam se impressionar com aparências, habilidades ou status, Deus se preocupa principalmente com a condição do nosso coração. Davi, o jovem pastor negligenciado, tinha um coração alinhado com o de Deus. Temos um vislumbre do coração de Davi no Salmo 104 e no capítulo 8. Esses salmos revelam um jovem fascinado com a criação de Deus e consciente de sua própria pequenez em comparação com a grandeza de Deus. Ouça estas palavras do Salmo capítulo 8. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o ser humano para que te lembres dele, afinal, seres humanos com os quais você se importa? Salmo capítulo 8, versículos 3 e 4. Este é indeed o coração da adoração. Um coração que reconhece a majestade de Deus e se maravilha com o seu cuidado pela humanidade. É esse tipo de coração que Deus viu em Davi e desejou para a liderança do seu povo. A história toma um rumo interessante quando Davi é levado ao serviço de Saul como músico. Somos informados que sempre que o Espírito de Deus vinha sobre Saul, Davi pegava a harpa e tocava. Então o alívio vinha para Saul, ele se sentia melhor e o espírito maligno o deixava. Isso está em 1 Samuel 16, 23. Essa situação ilustra um princípio profundo, um princípio espiritual, o poder da adoração para dissipar as trevas. A música de Davi, nascida de seu profundo relacionamento com Deus, tinha o poder de trazer paz ao espírito perturbado de Saul. É uma bela imagem de como um coração sintonizado com Deus pode ser um canal de sua paz e presença para os outros. O contraste entre Saul e Davi é marcante. Enquanto Saul, antes ungido e agora rejeitado por sua desobediência, Davi surge como o líder escolhido por Deus. Isso nos lembra que o chamado de Deus para nossas vidas não é um evento único, mas exige obediência contínua e fidelidade. Como indivíduos e comunidades, nunca devemos esquecer que Deus está procurando pessoas com o coração certo. Sincero, estou preocupado que no mundo ocidental estamos chegando perto da situação em que Saul se encontrou. Veja, há alguns anos, conduziu uma campanha evangelística na cidade siberiana de Norilsk. Apenas um punhado de cristãos sobreviveu à severa perseguição sob o comunismo. A resposta ao evangelho foi impressionante, com mais de 90% das pessoas no estádio indicando o desejo de seguir Jesse. Durante nossa visita, conhecemos duas pessoas. Um empresário da Europa Ocidental e sua tradutora, uma jovem da Sibéria. Surpreendentemente, o empresário europeu era ateu, enquanto a mulher siberiana tinha sede de conhecer os cristãos. Eu me perguntava como isso poderia acontecer.
Um homem com uma herança maravilhosa e uma mulher com um passado conturbado, seus corações haviam mudado. Essa experiência me mostrou que o Espírito de Deus age em lugares e pessoas inesperadas. Assim como ele escolheu Davi, quando ninguém mais via seu potencial, Deus estava agindo nos corações de um povo, em um lugar onde menos esperaríamos. Essa passagem nos ensina várias lições importantes sobre liderança, adoração e a perspectiva de Deus. Primeiro, ela nos lembra que Deus valoriza o caráter interior mais do que a aparência externa ou as habilidades. Isso nos desafia a cultivar coração, não apenas nossas habilidades ou aparências. Em segundo lugar, vemos o poder da adoração genuína. Os salmos de Davi revelam um coração constantemente maravilhado com Deus, e essa adoração se tornou uma força poderosa em sua vida e liderança. Em terceiro lugar, somos lembrados de que Deus age inesperadamente. Ninguém teria escolhido Davi como o futuro rei. Deus realmente viu o que os outros não conseguiam ver. E por fim, vemos como Deus pode usar nossos dons e paixões, como a música de Davi, de maneiras inesperadas para abençoar outras pessoas e cumprir seu propósito. Então, como podemos aplicar essas verdades às nossas vidas hoje? 1. Foque em desenvolver seu caráter interior, não apenas sua aparência externa ou habilidades. 2. Cultive um coração de adoração, reconhecendo a grandeza de Deus em todos os aspectos da vida. 3. Esteja aberto às escolhas inesperadas de Deus na sua vida e na vida dos outros. 4. Use seus dons e paixões para servir aos outros, mesmo de maneiras inesperadas. E 5. Lembre-se de que o chamado de Deus exige obediência contínua e sempre fidelidade. A história do jovem Davi nos lembra que Deus vê além da aparência e olha para o importante coração. Ele escolhe e usa as pessoas não por suas qualificações externas, mas por sua devoção interior a Ele. Ao encerrarmos, desafio você a olhar para o seu próprio coração. Você está realmente cultivando o tipo de coração humilde e adorador que Deus viu em Davi? Lembre-se, aos olhos de Deus, a condição do seu coração importa mais do que qualquer sucesso ou status exterior.